Olá, você que está nos assistindo. É com grande alegria que eu convido você a nos acompanhar daqui para frente numa série de videocast, podcast, como você queira chamar. Os nossos colegas aqui são professores, pessoas renomadas na área, pessoas que têm história dentro da profissão farmacêutica. Estou aqui com o Dr. Cássio Souza e o Dr. Darlan Ferreira, que vão acompanhar a gente nesse processo. Olá, um grande abraço para todos vocês. Mais nada, agradecer nosso amigo Edivaldo pelo convite, agradecer também, sempre muito bom estar também com pessoas tão queridas. Meu amigo Darlan se formou junto, né? Farmacêutico na Celso Lisboa, então um grande abraço para todos vocês. E dizer que é um prazer estar aqui nesse podcast, dizer que é sempre muito importante trazer informações relevantes para nós, farmacêuticos. Então, espero que a gente possa disseminar informações importantes para que vocês possam cada vez mais se fortalecer como categoria. Como o Cássio disse, boa tarde, boa noite, enfim. Então, prazer estar aqui com duas feras, o meu professor Edivaldo, nosso professor, né, Cássio? Nós nos formamos na Celso Lisboa, como você bem falou, colegas de turma. É um prazer poder discutir as questões super relevantes da profissão, né? Então, eu acho que esse dia de hoje vai ser um dia maravilhoso, porque a gente possa estar trazendo, né, contextualizando a nossa profissão, tão amada profissão, trazendo questões de inovação também. Eu acho que vai ser uma oportunidade única, ímpar. Bom, muito obrigado pelo convite. E agradeço a vocês. Bom, uma das coisas que a gente precisa pensar quando a gente está trabalhando nas carreiras, né, é se a gente consegue fazer uma distribuição melhor da quantidade de profissionais por área. A profissão farmacêutica tem inúmeras áreas. A gente trouxe uma lista aqui absurda que eu não consigo ler agora, senão vira, né, leitura, mas ela se concentra mais em farmácia comercial, farmácia e drogaria, né, comercial. A gente tem aí quase a metade dos farmacêuticos, de acordo com o último censo lá em 2015, né, nesta área. E eu acho necessário que a gente possa dar uma equalizada na quantidade de profissionais, porque quando você tem uma oferta muito grande, é mais difícil fazer negociação de salário, né, porque você tem uma oferta muito grande para aquela área, né, outro profissional irá aceitar. E a gente tem tanta coisa na farmácia que a gente poderia fazer com que as pessoas já viessem se preparando na graduação para trabalhar e pudesse equilibrar um pouco esse quadro, né? Tirar um pouco a pessoa da farmácia e drogaria, mas que, pelo menos que ela ficasse lá, mas que ela trabalhasse também em outras áreas. Você não precisa largar tudo, né, para seguir uma outra área, né, do nada. Você pode trabalhar numa área da farmácia como farmácia comercial e você ter também, sei lá, seu consultório de estética, né? Seu trabalho com acupuntura, né, com coisas que são possíveis da nossa realidade. Nós também, na farmácia, precisamos ocupar os nossos espaços. A gente precisa ocupar o nosso espaço. Porque à medida que a gente ocupa o nosso espaço, a gente consegue manter esse espaço para esta profissão, não como exclusividade, mas que a gente consiga ficar com ela. Porque quando a gente não ocupa espaços, invariavelmente outra graduação vai ocupar aquilo ali. E legalmente, depois, vai conseguir autorização para poder explorar aquela área. E a gente vai ficar com um espaço a menos, né? Então a gente precisa trabalhar um pouco mais. A ideia da gente fazer esse primeiro podcast é mostrar assim, outras áreas que a gente pode atuar e que talvez não passe na cabeça de quem está formando, né? De quem está terminando a faculdade, né? Que precisa, que pensa só em farmácia comercial, né? Que é um bico Porto Seguro, né? Meu primeiro salário, né? Eu estou pagando, agora eu vou receber, né? O cara vai todo alegre, que é bem rápido, né? Então, vamos começar então apresentando nossos convidados aqui. Dr. Cássio, vamos começar pela sua experiência profissional. Fala um pouquinho para a gente o que você fez, o que você está fazendo, quais são os projetos. A gente vem dando continuidade à nossa formação, né? Então, eu me formei como farmacêutico, já tem mais de 10 anos, e a partir daí eu venho trabalhando como pesquisador, pesquisando, publicando alguns artigos, e hoje eu sou coordenador de um curso de farmácia na região dos Lagos e de uma pós-graduação, e também atuo colaborando na coordenação também no curso de medicina, também da região dos Lagos.
Agora, mais importante, a gente vem construindo um processo de validação e renovação das possibilidades farmacêuticas, né? Que eu acho que é muito difícil a gente conseguir identificar o novo e se atualizar. Então, assim, o que eu sempre falo com os meus alunos do curso de farmácia, também das outras áreas de saúde que a gente acaba trabalhando, é que é preciso aceitar o novo. É preciso aceitar as mudanças. E a partir desse aceite, a gente começa a possibilitar as movimentações profissionais e, com certeza, chegar no que o Edivaldo falou, nosso querido professor Edivaldo. A gente pode permitir que outros profissionais possam também passear nos cargos que a gente estava meio que fidelizando. E é preciso entender que a nossa profissão, especificamente farmacêutico, mas é claro que outras também, elas permitem evoluir, permitem mudanças. Então é preciso aceitar essas mudanças. Me chamo Darlan, sou farmacêutico. Atualmente atuo na atenção básica, então trabalho com clínica da família. Venho desenvolvendo algumas atividades de cunho clínico, né? Quando a gente tem essa perspectiva da profissão, a gente pensa no farmacêutico numa farmácia comunitária, apenas como dispensador. Então, a gente vem trabalhando novos conceitos para ir de encontro ao que a gente está discutindo aqui hoje, né? Ampliação das possibilidades desse profissional farmacêutico. Então, eu venho atuando no segmento de HIV, AIDS, doenças crônicas como um todo, diabetes, hipertensão, fazendo consultas, fazendo um acompanhamento, segmento farmacoterapêutico. Também sou professor universitário e atualmente estou como coordenador de uma pós-graduação com foco em práticas farmacêuticas avançadas. Então, hoje é uma oportunidade ímpar. A gente está discutindo aqui os caminhos da nossa profissão. Se a gente parar para pensar, nós evoluímos, mas ainda precisamos evoluir muita coisa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em regulamentação da nossa profissão, a gente pensa que nós tivemos aí a resolução 585 e 586 de 2013. Tivemos aí mais de 10 anos trabalhando essas questões de cunho clínico. E se a gente pode contextualizar o papel do farmacêutico clínico hoje, por exemplo, na atenção básica do município do Rio de Janeiro, a gente vê que esse papel ainda não está muito bem fomentado, muito bem consolidado. Então, o que está acontecendo? Será que estamos pecando na formação? Será que estamos pecando a questão da reserva de mercado, como o professor Edivaldo falou? São questões que não existe uma resposta pronta, né? Ainda precisamos investigar, discutir, para que a gente possa estar caminhando, né? Eu acredito muito, né, no futuro muito próximo aí, que a gente tenha aí uma revolução da nossa profissão por conta da resolução 786, né, de 2023. Essa resolução permitiu com que as farmácias e drogarias executassem exames clínicos, né, de análises clínicas in loco. Então, isso vai possibilitar com que o farmacêutico execute determinadas intervenções que até então eram praticamente impossíveis, inviáveis, com resultado em 15 minutos. Né? O cara um diabético, chega lá na farmácia, você vai fazer hemoglobina glicada e vai dar o segmento, vai fazer o aconselhamento, vai fazer a avaliação de pé diabético. Né? Então, é nesse sentido que eu vejo, né, a reformulação da nossa profissão. Então, agora, depois da fala do doutor Darlan, a gente vai apresentar aqui a doutora Thalita Barbosa, querida por todo o Brasil, nossa atual conselheira federal. E, Thalita, fala pra gente um pouquinho da tua experiência profissional, como é que foi tua trajetória, como é que foi tua carreira. Sabe que eu devo ter uns 15 anos de formada, quando a gente começou a pensar, né, sobre o podcast, e a gente pensou na temática sobre as novas áreas de atuação e como a profissão vem se desenvolvendo. Eu falo que a minha caminhada na profissão acompanhou o conselho, eu acho que o conselho também acompanhou, porque eu sempre busquei fazer muita movimentação, e eu acho que pessoas como eu, que se formaram depois de 2000... Não, eu me formei em 2010, né, porque a resolução da prescrição é de 2013.
porque a gente, né, nós que somos professores, né, e eu, desde o meu tempo de formada, assim, a gente já observa e eu caminhei junto com a mudança da profissão em relação a toda a parte clínica e tudo que isso veio agregando valor para a sociedade e para o farmacêutico. O nosso trabalho caminha juntos, né? Na verdade, assim, a gente cresce juntos, entrega muito para a sociedade depois da resolução da prescrição. Eu acho, sinceramente, que... Eu me lembro quando eu me formei, a gente falava em 70 áreas de atuação para o farmacêutico. Eu ouvia dizer, né? Hoje a gente fala de 135, 140. Hoje Cássio botou uma lista enorme ali. E a gente vê quantas coisas hoje o farmacêutico pode fazer. É o que a gente falava, eu falo sempre para os farmacêuticos. A gente hoje tem que deixar de ver que a farmácia comercial, e eu sou da drogaria, falo com muito orgulho de verdade mesmo, porque a gente exerce muito a assistência, mas a gente vê que hoje trabalhar no comércio não é mais a única opção para o farmacêutico. Né? Hoje a gente vê um cenário muito amplo. Eu tenho certeza que agora, em 2024, a gente vai ver assim, novas nuances em relação à clínica. Eu tenho certeza com o crescimento, e eu vou contribuir ainda mais no Conselho Federal nesse sentido, até porque eu vejo quanto que a sociedade precisa, o quanto que a gente contribui. Eu não sou fechada e nem a minha visão é assim engessada em relação ao quanto que o farmacêutico pode fazer. Eu acho que mesmo a gente sendo da academia, e eu acho que a nossa contribuição na formação desses profissionais parte de nós. Professores, formadores de opinião, profissionais de saúde, e até pessoas que utilizam as redes sociais como uma ferramenta importante. Eu acho que também é nossa responsabilidade agregar junto aos colegas, junto aos formados. E muito me entristece, de verdade mesmo, quando eu vejo um farmacêutico falar que vai cancelar o seu registro e vai largar a profissão farmacêutica, porque o Walter fala uma coisa que é verdade, que é a profissão, ou pelo menos uma das que mais cresce no Brasil. Hoje, assim, o nosso cenário é muito variado, de fato. Quando alguém me fala assim, eu falo, olha para você, o que você gosta de fazer, né? Em que você gosta de atuar? Né? Hoje, com tantas coisas, a gente tem desde hipnoterapia, aromaterapia, você vê perícia. Hoje a gente vê... Eu vejo isso, assim, eu vejo e enxergo, né, o quanto que a cannabis pode agregar para a profissão farmacêutica e o farmacêutico para o desenvolvimento e acesso da cannabis. É um mercado muito amplo. Então, assim, a gente observa que hoje a gente pode atuar em várias áreas, né, da profissão farmacêutica. Isso aí, Thalita. E eu queria lembrar uma coisa, assim, que vocês estavam conversando, né, sobre a questão de assistência clínica, né, de farmacêutico. Eu lembrei, em 1994, estava nascido. O que aconteceu, né? Eu estava numa sala de aula, né? E eu comecei a perguntar para os professores assim, por que a gente não podia aferir uma pressão arterial na drogaria, na farmácia? Uhum. E tinha um convidado lá, eu não lembro na época, mas assim, um grandão mesmo, autor de vários livros, Ministério da Saúde. E assim, crucificado de todo jeito. Mas por quê? Porque eles achavam naquela época que seria antiético prestar esse tipo de serviço lá. Que é um pensamento completamente equivocado para o momento de hoje. Então, eu diria assim, 2013, né, esse períodozinho, 2010, 2013, foi uma época assim, libertadora. Porque a gente conseguiu ganhar a prescrição, a gente conseguiu ganhar a atribuição clínica com a resolução 585. Sem ela, não poderia fazer nada disso. É verdade. Né? A gente conseguiu ganhar também algumas brechas em hospitalar, fala um pouquinho do hospitalar, que é onde mais eu trabalhei, né? Eu tenho muito tempo de hospitalar, né? Muito tempo mesmo. Então, nessa área, eu vi brechas para poder fazer farmácia clínica, que são as resoluções da Anvisa, resolução 2 e a 7 de 2010. Porque elas falam da questão da assistência à beira do leito, né, nas UTIs, UTI NEO, UTI intermediária e tal, e fala da gerência de risco, onde tinha também farmacovigilância. Então, a partir dali, você pegava o gancho assim, da obrigatoriedade para você poder instalar isso dentro do hospital, porque você sempre precisava fazer acordos políticos, etc., para poder conseguir fazer essas atividades. Na medida que elas se tornam obrigatórias, a gente consegue pegar o gancho e fazer, eu estou cumprindo a resolução. Eu posso fazer isso, né? E a partir daí a gente aumenta o espaço de atuação, né? Eu lembro que a gente começou a fazer em 2006, primeira experiência de farmácia clínica, 2006. Procurando, na época, PRMs, né? Problemas relacionados a medicamento. E a gente conseguiu uma coisa importante, assim, eu consegui reduzir, a equipe, né? Claro. O tempo de internação dos pacientes em 25%. Caramba. Então, o indivíduo sai mais cedo um quarto do tempo. Para um hospital público, você consegue fazer com o mesmo recurso diário, atender 25% a mais. Se ela atende, sei lá, 4 milhões de pessoas por ano, passa a atender 5. Então, para o serviço público foi um serviço interessante para poder fazer. Uma coisa que
precisa ser divulgada para as pessoas poderem entender como fazer. Agora, uma coisa que eu acho que falta para a nossa profissão é a questão da prática, que a gente tem que se propor aqui a fornecer esses instrumentos para as pessoas. Porque muita gente faz curso, bota no Instagram que fez curso e tal, mas não consegue desenvolver a prática porque não tem aquele serviço, estou aqui, né, e vou realizar esse serviço com tal paciente. Eu acho que a gente tem que se propor a fornecer soluções para que isso possa funcionar, entendeu? Eu acho importante, Edivaldo, você trazer, quebrar esse tabu com relação à escassez de aplicabilidades clínicas dentro das drogarias. Uhum. Porque é muito comum o farmacêutico ele meio que se estabilizar um pouco ali dentro do ambiente de drogaria ou de comércio, né? E hoje é preciso, como eu falei há pouco, é preciso estar aberto às novas opções. É verdade. Às novas áreas. Uhum. E aí, dentro até mesmo de um setor comercial, é preciso inovar, é preciso trazer alternativas clínicas para, até mesmo pensando no ponto de vista financeiro. E o farmacêutico somos poucos profissionais que têm essa possibilidade. Eu, assim, comecei a inserir nos cursos de graduação esses movimentos de extensão onde a gente leva o aluno para fazer mesmo análise glicêmica hipertensiva, monitoramento de doenças pré-existentes. E, assim, é muito importante ver a sociedade responder de forma de ficar grata. Porque muitas vezes, não estou dizendo que são todos, mas uma boa parte de profissionais, eles não têm tanto tempo para dar uma assistência mesmo, conversar, ouvir informações básicas, até se você tem uma escassez de saneamento básico em casa, pode estar corroborando com uma doença que está iminente naquele movimento. E é preciso, muitas vezes, você correlacionar esses dados, buscar interferências medicamentosas com alimentos, e é possível, nós podemos fazer isso. E aí, quando a gente sai daquela zona de conforto, de estar ali promovendo uma ciência farmacêutica mais limitada e busca trazer essas inovações para a sua área de trabalho, que pode ser na drogaria, pode ser no hospital, isso é muito importante. Há pouco o Darlan falou da importância, da atenção básica. Eu vejo isso de extrema, uma importância imensa. Agora é preciso atualização profissional. E aí a gente tem aqui um relatório do Conselho Federal de Farmácia, até que eu mandei para vocês, que mostra que não muito atualizado, 2017, 2018, que mostra que esse farmacêutico ele faz na pós-graduação. Aí faz 60% dos farmacêuticos pós-formado faz uma pós-graduação. Mas as pós-graduações estão mais direcionadas ainda à parte vinculada ao comércio, ao hospitalar. Agora é preciso sim entender, igual a Thalita, a gente vem fazendo uma parceria muito interessante na região dos lagos, e aí a gente começa a oferecer para os farmacêuticos, os alunos que vão sendo formados agora, possibilidades, igual a gente tem hoje, atualmente, na gestão do Conselho, cursos de atualização profissional. Eu mesmo fiz um curso de ozonoterapia recentemente, que é uma área que cresce muito. E assim, é preciso, sim, gente, estar aberto a essas novas alternativas profissionais. E é preciso atualização. Nós temos um diferencial, nós temos conteúdos acadêmicos de graduação que nos favorecem, muitas vezes, por exemplo, uma bancada científica. A gente conseguiu evoluir experimentos científicos em razão desse conhecimento químico e de interação, de estabilidade de moléculas químicas, que não todos têm essas grades curriculares. Então é preciso utilizar essas vantagens, essas características, essas ferramentas para nos possibilitar a avançar, a movimentar e aceitar o novo. Hoje eu enxergo um potencial gigantesco das farmácias e drogarias no que diz respeito à ampliação do acesso. Quando a gente fala de farmacêutico, é o profissional de nível superior mais acessível. É aquele cara que está ali em contato com a população. Então,
e é um contato e um auxílio qualificado, é um profissional qualificado, ele está próximo à população. Então a gente precisa, né, nesse momento, entender essa modificação do mercado, né? Eu acho que é maravilhoso isso, discutir isso aqui, trazer à tona a importância dessa discussão, porque esse farmacêutico que está na ponta lá, ele tem que entender que a 786 não é uma atribuição adicional que vai trazer trabalho para ele. A 786 vai trazer possibilidades de desenvolver atividades de cunho clínico. Hoje a gente pode enxergar a drogaria como uma espécie da extensão da atenção primária em saúde, né? Então, imagina, o farmacêutico receber o paciente, evoluir o paciente, encaminhar o paciente para o médico, enfim. Temos diversas possibilidades, mas para que isso aconteça, a gente precisa que os novos profissionais entendam o seu papel no mercado. Sem isso, vai ficar difícil. Eu queria acrescentar uma coisinha em relação à prestação desses serviços. Como é que eu vejo? Eu vejo uma oportunidade para a farmácia e drogaria menor, que já tem mais dificuldade de pagar o farmacêutico e tal, de fazer aumentar o seu faturamento. Isso é uma coisa. Mas eu também não vejo a impossibilidade do farmacêutico também ser remunerado por isso. Porque, assim, tem colegas que falam, um tempo atrás, quando começou a prestar o serviço a farmácia e drogaria, eles começaram a fazer e tal, né? E muitos deles dobravam o piso. Tem o valor do piso, mas ele arrecadava com os serviços valores que cobriam o piso dele. Isso é muito difícil de você fazer. Se você atende, sei lá, 5 clientes numa farmácia mais afastada por dia, se você cobra um valor estupidamente barato, dá lá, sei lá, R$30, você está 150 por dia. Se você trabalhar isso com 20 dias, você já tem 3 mil, você tem quase o piso. Então, assim, não vejo essa impossibilidade desse ganho, uma vez que, se houver um acordo interessante e importante entre o dono da drogaria e você que sabe prestar o serviço, além de você fidelizar o cliente, você também pode receber uma parte desse valor. É justo que uma parte, claro, fique para o dono da farmácia? Claro que é. O cara tem a estrutura, ele tem a mesa, tem o balcão, tem tudo, tem o ponto, ele tem gastos, é justo, mas é justo que você também receba por isso. Eu acho que a gente podia pensar, talvez, não sei se é possível isso, né? Uma possível normatização, para que isso pudesse ser mais colocado. Porque aconteceu muito com os colegas que estavam fazendo, que eles dobravam o piso, alguns donos realmente dividiam. Acho que até aconteceu com você, né? Sim, né? Contigo no início, não foi? Isso. E aí faziam a divisão e você ganhava também. Mas teve colegas que não. Assim que ele dobrou o piso, né? Dobrou o valor, né? O dono da farmácia falou: você fez mais do que a sua obrigação. O que ele fez? Não fez mais. Verdade. Não, você sabe que essa situação da remuneração pelos serviços, sabe que ontem eu poderia mandar o print, eu pautei ontem para a próxima reunião do Conselho Federal de Farmácia, esse mais 3 itens, porque a responsabilidade que a gente assume quando a gente faz um serviço, né, como os testes em farmácias, por exemplo, né, nas drogarias e farmácias é muito grande. Você dar uma notícia para um paciente de um resultado possível de HIV, por exemplo, né, como foi de Covid, com tantos farmacêuticos ficaram super de frente aí, que até conseguiram melhorar muito a sua renda. Né, eu não fiz porque eu estava grávida, porque eu também teria feito, né? Assim como a nossa amiga Luzimar fez pra caramba, vários amigos farmacêuticos conseguiram melhorar a sua renda nesse sentido. Agora, sabe uma coisa que eu vejo muito? Eu me relaciono com muitos farmacêuticos e até conselheiros e professores de outros estados, sabe? Eu vejo uma diferença muito grande dessa evolução clínica no Brasil. Sabe que apesar das dificuldades que a gente enfrenta no Rio de Janeiro, eu sempre digo isso desde 2016 que eu observo, sabe? O Rio ainda é o estado em que a farmácia clínica cresceu pra caramba. Aqui, eu ouso dizer, assim, posso falar com alguma certeza, de todo o cenário que eu enxergo, por onde eu circulo, assim, que o Rio ainda é o estado que mais tem farmacêuticos prescritores. Essa semana eu tô com uma cicatriz aqui, eu fiz pela 3ª vez um procedimento estético com mais uma farmacêutica. Como a gente vê tanta gente boa no mercado hoje, sendo referência para outros profissionais de saúde,
incomodando, eu falo assim com orgulho, tá? Porque tá ganhando uma reserva de mercado, se destaca como profissional de saúde, é uma farmacêutica, é um farmacêutico ali que tá dando aula, que tá avançando para outros estados, até países que eu poderia citar nomes de amigos farmacêuticos aqui. Agora, essa situação da valorização passa pela remuneração, né? Passa por esse reconhecimento, né? Todo mundo tem responsabilidades em casa, investe, né, na capacitação, na especialização. Eu acho que a gente tem muito a evoluir. Eu acredito que, eu sempre digo, agora há pouco tempo, o Conselho Federal de Farmácia publicou a resolução da aplicação de injetáveis pelos farmacêuticos. Eu disse que era óbvio que precisava ser dito. Agora, farmacêutico pode comprar medicamentos injetáveis para aplicar, né, nos serviços estéticos principalmente. Mas por que não nas prescrições de vitaminas, aminoácidos, BCAA, coisas simples que os farmacêuticos perguntavam. Mas ele pode aplicar medicamento, mas não pode aplicar vitamina? Claro, para mim é óbvio, mas precisava ser dito como foi, ainda ontem até saiu uma publicação de uma indústria aí, dizendo agora farmacêuticos podem. Então, assim, na verdade, o que a gente vive hoje assim, é uma construção desse perfil do farmacêutico e ainda enfrentando muitas dificuldades. Eu acho que hoje a gente está aí em 2024, né? Fizemos 10 anos agora, 29 de agosto, das resoluções de farmácia clínica de uma forma geral. Eu acho assim que não tem mais volta, o que a gente tem que continuar é realmente crescendo, né, no ponto de vista de atuação. Agora, se vocês observarem, como é que também um Conselho Federal de Farmácia vai liberar, por exemplo, a prescrição que vários amigos me questionam, de antibióticos, de anti-inflamatórios, quando você olha para um país tão desigual no avanço da profissão, que isso é uma realidade. Sim. Né? É uma realidade, principalmente no norte e no nordeste, a gente vê uma diferença muito grande em relação a essa prática. O sudeste ainda tem muita capacitação e muito mais informação. Porque, se você perguntar para mim, mas Thalita, você acha que o farmacêutico está preparado? Eu sempre acho. Eu acho que responsabilidade todo mundo tem. A gente sai da graduação, pelo menos todo mundo viu deontologia e conhece a sua responsabilidade. A gente sabe que não pode falar que não sabe, ou que desconhece a resolução. Eu acho que a gente não pode partir do princípio que todo mundo está mal preparado. Acho que a gente precisa realmente nos envolver na capacitação. Quando saiu a 786 de testes em farmácia, eu estava conversando com um farmacêutico e um professor também com uma outra visão, e ele falou, mas o farmacêutico não está preparado, isso. Assim, a situação que se apresenta é essa. A necessidade hoje, até porque o atendimento exclusivamente médico é muito difícil e muitas vezes inacessível para o paciente. A realidade é que ele precisa do atendimento do farmacêutico. Então, se a gente hoje pensa que a situação é essa, a necessidade é essa, então vamos hoje partir do princípio de que, então, a academia e as universidades vão ensinar os alunos, o Conselho de Farmácia pode preparar os farmacêuticos e que nós, se olhar para aquilo ali, ver de uma forma de renda, eu também sou funcionário, né? Eu posso levar isso para o meu patrão e a gente conseguir ir juntos aplicar isso na farmácia, que se eu mostrar para ele que ele vai ter um retorno, ele vai se interessar. Eu sempre disse, como qualquer empresário, ninguém quer fazer alguma coisa que não dá retorno ou que pode levá-lo ao prejuízo. Pode ser em qualquer segmento. Então são coisas que a gente precisa também assim, começar a orientar os nossos alunos e formar neles essa mentalidade. A gente sabe que a gente não aprende na faculdade empreendedorismo, que é uma outra visão que a gente já não sabe. A gente sai da faculdade sem ter. Eu tenho uma já visão... tem lá alguns cursos, sim. Em alguns cursos já tem empreendedorismo. É mesmo? E entrando até nessa parte de remuneração, acho que mesmo tendo esse acordo, essa conversa com os donos de drogaria, e é válido, acontece mesmo, mas eu acho que precisa ser vinculado ao conselho. Porque muitas drogarias não vão entrar nesse processo. Pensam, infelizmente, como em lucro 100%. Estou dizendo que é a maioria, todos, mas uma boa parte. E aí vai ter problema nesse sentido. Acho que precisa ser vinculado. Quando você falou, eu falei, cara, acho que a Thalita vai levantar essa bandeira. Eu já sabia que você ia fazer isso. E assim, antes de você falar, eu já estava pensando aqui, vamos pedir a Thalita agora, conselheira federal, poxa, uma das mais eleita, mais votadas. E eu acho que você vai trazer uma representatividade para nós aqui muito importante. A gente precisa disso. E eu acho, inclusive, Thalita, que nós vamos sentir falta do farmacêutico. Que a tendência, assim, vem acompanhando muitos estudos falando da dificuldade de formação de turmas para novos profissionais. E cada vez mais abre mais campo, mais uma área nova. Que legal. E aí o problema é que, com toda essa dificuldade vem se tornando realidade, você acaba tendo uma dificuldade de procura de novos farmacêuticos. E aí, infelizmente, eu acredito que outras áreas vão querer ocupar nossos espaços. Eu acho que a gente precisa fortalecer mesmo. Eu acho que com pessoas como você, eu sempre falei isso para você, não é porque a gente é amigo, mas assim,
pessoas que se preocupam com a profissão, se preocupam com o companheiro, precisa continuar levantando as bandeiras, continuar levantando nossas necessidades, para que quem está querendo graduar, escolher uma nova área para seguir, possa entender que nós somos uma profissão que tem mercado e que tem um conselho forte, porque cai nisso também. Nós temos, infelizmente, uma diferença entre alguns conselhos que acabam impedindo novas ações nossas. Você falou da questão da prescrição de aplicação de injetáveis controlados. Eu acho, assim, o farmacêutico um dos mais preparados para tal. Mas, infelizmente, existe, sim, todo um processo por fora do nosso conselho que tenta impedir nossa ação. Então, é preciso, sim, movimentos como os nossos, como o seu, para que a gente possa fortalecer esses movimentos e mostrar cada vez mais, na prática clínica, como nós podemos fazer isso. Assim, é muito, assim, gratificante visualizar os alunos saindo, igual o Darlan está coordenando uma pós, que tem uma visão extremamente profissional de uma carência, por exemplo, aplicabilidade, né, avançada, para exatamente trabalhar por exemplo, drogaria e já executar as atividades clínicas que estão sendo nos oferecidas e foi nos permitido. Então é preciso preparar, é preciso que os farmacêuticos continuem se atualizando, é necessário que o farmacêutico continue fortalecendo a sua categoria, que infelizmente a gente vem num processo de mudança, e essa mudança está sendo visível agora, mas por muito tempo nós ficamos muito estáveis, muito parados, muito estagnados, e hoje é possível visualizar movimentações que vão realmente trazer benefícios a longo prazo. É preciso, sim, cada vez mais dar importância à nossa profissão para que nós possamos chamar mais graduados, mais graduandos, mais jovens que estão indecisos a escolherem ser farmacêuticos. Porque, assim, eu vejo que se a gente não continuar com esse movimento, a gente vai ter uma tendência a ter uma escassez de profissionais. Já existe isso na região dos Lagos. Nós temos drogarias sem farmacêuticos porque não tem profissional. E vou evoluir isso para outras áreas do Rio de Janeiro. A gente não tem profissional para alcançar todas as oportunidades que existem. Mas eu acredito que a gente ainda tem uma pequena parcela ainda de contribuição, né, a respeito dessa questão de mercado de trabalho. Porque o farmacêutico ele permaneceu por longo período apenas como um gestor de insumos. Né? A gente via o farmacêutico na drogaria fazendo a dispensação, gestão dos controlados, e ele meio que se posicionou dessa forma. Né? O valor dele estava muito atrelado a essas ações. Então a gente vê esse movimento hoje, que é um movimento que não pode, em hipótese alguma, perder força, né? Porque a gente vê que, como você disse, eu passei por uma situação recentemente, eu era o maior prescritor de PrEP do município do Rio de Janeiro, considerando enfermeiros e médicos do município, e, de repente, a Conitec resolveu tirar o farmacêutico do rol de prescritores, com uma ação unilateral, mediada por um representante do CREMERGE, na verdade, do CFM. E a gente não foi consultado. Então, esse movimento, essa articulação política, ela é necessária. A gente precisa pavimentar esse caminho, a gente precisa consolidar e a gente precisa convencer os nossos alunos, os novos farmacêuticos, que o caminho é esse. Porque a gente ouvia lá atrás, método Dader, né? O professor falou comigo durante a graduação, método Dader, eu fiquei inspirado com aquilo, sabe? Então, eu lembro de vocês, quando vocês saíram, começaram a fazer, eu falei, plantei a semente. Exatamente isso, exatamente. E eu vejo isso hoje, nós precisamos de pessoas que fomentem esse caminho e fomentem de forma racional, né? Porque eu escuto de alguns colegas, por exemplo, questão da 786, o pessoal levou para o lado da insalubridade. Né? O pessoal está discutindo agora, mas peraí, cara, eu vou ter que fazer isso, mas eu não ganho insalubridade para isso.
É uma discussão até válida. A gente sabe que o profissional precisa ser. Mas acho que é uma coisa que tem que ser ganha. Exatamente. Vamos chegar, não vamos poder. E a Thalita já falou que causa vai levantar, né? não temos salubriedade, então não vamos fazer, não é o contrário. Nós fazemos e nós vamos pleitear a insalubridade, que isso é importante para todo farmacêutico de farmácia comercial. A gente estava até conversando muito tempo atrás lá no Congresso, né, no Rio Farma, né? Essa necessidade, né? Escassez, emprego, eu sei que não tem, porque todo mundo que vai formar pede adiantamento para formar antes o diploma. Tem emprego, tem vaga. Porque tem vaga e ele vem na formatura, sei lá, 2 meses depois, no dia que já está trabalhando. É isso aí. Mas voltando nessa prática clínica, eu recebi algumas reclamações, que eu falei num podcast, eu não lembro de onde, e eu falei assim, eu sou a favor, realmente, da valorização do piso do enfermeiro, mas eu acho que é preciso valorizar todos os profissionais, porque todos os profissionais de saúde estavam envolvidos na Covid, na pandemia. Farmacêutico, linha de frente. Eu lembro que eu botava um material nas minhas costas de hipocorito e jogava lá na farmácia hospitalar do Hospital de Saquarema, e todo o hospital eu fazia isso, uma iniciativa minha. Ou seja, você via assim, muita gente com medo de chegar próximo ao paciente e o farmacêutico estava lá prescrevendo, dispensando, com todas as atenções da prescrição devida, com assistência farmacêutica plena. Assim, concordo sim, o enfermeiro extremamente importante, o técnico de enfermagem, mas farmacêutico, o fisioterapeuta, o médico, o profissional da limpeza. Nós sabemos que a gente tem que estar ali preocupado com a diluição daquele biocida, se vai fazer efeito. Os dispositivos médicos que a gente está vendo, o farmacêutico fica apontando lá para os infectologistas, você tem que ficar atento àquele foco de infecção. Isso tudo foi real. E assim, é preciso que a sociedade passe a valorizar os profissionais de saúde como um todo. Agora, quando eu trago para o farmacêutico, eu acho que o farmacêutico ainda está muito, de acordo, pegando o gancho do Darlan, está muito ainda o farmacêutico que fica preocupado em fazer aquele processo de estar no balcão ali para dispensação. Uma dispensação farmacêutica, assim, uma assistência farmacêutica mais limitada. E ele não está conseguindo visualizar como ele pode aceitar, como ele pode adquirir positividade financeira com as mudanças. Ele tem um trabalho fora, ele faz uma atividade fora, faz esse mesmo serviço para fora. Agora, o empreendedorismo, a minha visão é que ele teria que mudar essa forma de ensino. Porque, assim, o que eu vejo? Eu vejo só questões práticas, né? Você, quando entra numa área dessa, você não sabe que imposto vai pagar, a quem você deve fazer transmissões. Você não tem papel do contador ligado a você. Assim, sempre falar de teoria de empreendedorismo para gerar uma emoção, eu acho legal, mas não é só isso, né? Tem que ter a ferramenta. Para despertar somente em você um gatilho, né? Ou te encorajar, né, a passar por esse desafio. Queria só abrir um parênteses que é muito importante quando a gente fala até sobre remuneração, sobre serviços, é que a gente precisa, enquanto classe, e isso é uma coisa que eu vou buscar um caminho que eu também sei que não é fácil, inclusive da entidade comigo, né? Em dezembro eu fiz uma comunicação com eles que eu acho que a gente precisa desconstruir algumas sensações, vamos dizer assim, e construir novos relacionamentos, que é com o sindicato. Porque também, mesmo que a gente tenha o conselho, seja o regional ou federal, né, se envolvendo, estabelecendo hipóteses de como podem ser, né, as remunerações, de como esse farmacêutico pode estar inserido nessas práticas de trabalho, mas a gente precisa de um sindicato forte, seja ele qual for, com a equipe que esteja, né, liderando esse movimento e que a classe se envolva, né? Eu não culpo, não, eu também tenho uma vida muito corrida, eu também sou mãe, né? Vocês também, né, têm as famílias, nossa vida não é fácil, todo mundo trabalha em vários lugares, se desdobra. Só que a gente precisa estar a par do que está acontecendo. Eu sei que não é fácil para ninguém, não é. Ainda ontem uma amiga me mandou uma resolução de que foi proibida a manipulação de florais. Eu falei, mas como? Eu não vi isso em lugar nenhum. Ela me mandou, de uma empresa específica, não é de florais, de bar, de uma forma geral. Não é. Mas, de uma forma geral, a gente precisa estar, assim, muito ciente disso, de uma alteração, né? Seja a nível do Conselho Federal de Farmácia, que fala sobre atribuições, né? Sobre a prática do exercício farmacêutico de fato, das remunerações, das assembleias, porque também, mesmo que a gente vai conseguir algum avanço, o Conselho Federal pode publicar uma resolução que
que estabelece a necessidade, algumas posições de valores, quem sabe um avanço nesse sentido. Mas também, se a gente não tiver, né, caminhando junto com o sindicato, nossa classe envolvida nesse processo, porque isso é uma necessidade geral. Todo mundo hoje, no nosso estado, que tem um piso muito ruim, ganha mal. A verdade é essa. Mesmo a gente, enquanto professores, coordenadores de cursos que nós somos, enfim, é difícil para todo mundo, né, meus amigos? Para quem trabalha no hospitalar, na farmácia comercial, tá todo mundo super, né, batalhando pra caramba. Então, assim, é importante que todos nós nos unamos nesse sentido. Não, mas o sindicato, a gente vem sofrendo um pouco já há bastante tempo, né? Nosso sindicato já está muito aquém do que a gente realmente precisa, mas aí eu vou além. Eu sei que vou passar a palavra para os meus amigos, mas a gente vai além. Eu acho que a gente precisa começar a dar importância e a representatividade política. Eu acho que falta isso. Porque a gente não tem... A gente tem alguns deputados e tal, mas assim, a gente não tem realmente aquele... Por exemplo, eu vejo Thalita, assim, uma representatividade muito interessante, muito importante. Uhum. Eu acho que a gente pode, futuramente, a gente precisa visualizar, sim, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, farmacêuticos e outros profissionais de saúde, mas é preciso botar representantes da saúde lá no Congresso. Também acho. A gente só tem, acho que, uma representante... Só Alice, né? Portugal, ela é da Bahia. E compra a nossa briga, né? Peguei o zap dela essa semana, tá em recesso. Peguei o zap dela e da sala dela. Na foto tá ela e Lula até fazendo L. E com relação ao sindicato, assim, eu sou suspeito porque, assim, infelizmente, nosso sindicato, desde um tempo para cá, a gente não tem representatividade. Eu acho que precisava de uma reformulação, um novo regimento. As pessoas também, os farmacêuticos também têm a minha culpa, porque nós, como farmacêuticos, nós precisamos estar mais envolvidos nos sindicatos, no nosso sindicato, propor, votar nas pessoas que a gente acredita e meio que a gente deixa para lá. Não, o sindicato não quer me envolver nisso. Assim como o conselho, na nossa, hoje, a chapa que hoje faz a gestão do CRF, hoje eu tenho uma convicção que essa gestão é uma gestão extremamente atuante. Mas há um passado bem recente, eu tinha pavor de apoiar uma chapa de gerenciamento do conselho. Mas hoje eu vejo como é necessário. Quanto essa chapa está fazendo para o farmacêutico. Né? Assim como eu acho que agora, futuramente, um sindicato atuante entra no que a Thalita falou. Entra realmente na representatividade de buscar nossos direitos, buscar reivindicações com relação às gratificações, com relação a esses pagamentos, porque eu acho que realmente precisa ter uma vinculação legal. Tipo assim, vai colocar serviços farmacêuticos injetáveis, é preciso conversar com o farmacêutico. Sim. O farmacêutico tem que assinar autorizando e sendo recompensado por isso, nem que seja porcentagem. Isso é uma coisa meio que acho até meio que lógica, né? Porque tem a biossegurança, você tem ali a exposição do HIV, que você está correndo muito risco. E você tem toda uma importância do processo, que então é necessário que a gente realmente esteja de acordo. E como isso nós temos a prerrogativa, nada mais justo que nós possamos conversar com esse proprietário, com esse dono de farmácia, para que a gente possa receber por isso. Mas aqui eu acredito ainda que precisa ser vinculado ou uma resolução, ou uma determinação, né, estadual, uma portaria, porque, infelizmente, a gente está num processo capitalista e o dono da drogaria vai oferecer lá o piso dele. Desculpa, eu falei que não podia bater na mesa, bati. Mas não, o dono da drogaria ainda continua visando o financeiro. E o farmacêutico está lá lutando para mostrar que não pode pegar o balde, né, do banheiro e usar lá na frente. Ou então pedir o farmacêutico para fazer faxina. Isso acontece. Felizmente. Acontece muito. E o farmacêutico tem que se impor. Então, assim, é importante a gente... Quem que começa a brigar? Não é mais o conselho. O conselho é um processo diferente, mas sim o sindicato. Seria que ser mais atuante nesse sentido. Mas eu tenho a minha culpa porque a gente sempre se distanciando de um sindicato atuante. Mas é necessário, sim, visualizar no futuro chapas que realmente nos representem, que realmente tenham propostas para brigar pelos nossos direitos. Essa é uma linha, a questão da remuneração. Eu acho que tem que dar mais din-din para a gente. Mas eu acho que isso também está diretamente relacionado com o grau de articulação política que a gente tem com... Né? A gente sabe que a gente não tem representantes. Hoje temos a Alice, né, que é a nossa deputada federal. Pela Bahia. Pela Bahia. A única.
né? Então, assim, hoje a representatividade é praticamente zero. Então, o que faz, né, por exemplo, a enfermagem? Por que a enfermagem consegue articular determinadas demandas? Porque existe representatividade, né, organização política. Então, a gente precisa buscar isso. Para a defesa de uma ideia perante um congresso, de um serviço, dessa forma ou de outra, você tem que ter também alguém farmacêutico lá, porque como é que você vai expor uma ideia, né, se você não é da área? Exatamente. Você vai deixando lacunas, vai deixando dúvidas, aí tem uma tendência a matéria não passar. Ou passar com vários cortes, né, que a gente não quer. E a gente observa, infelizmente, em vários segmentos, eu acho que ao longo de toda a nossa vida acadêmica, como cidadãos, como profissionais de saúde, a gente observa pessoas que não têm conhecimento de causa, seja da nossa profissão, da nossa dificuldade, da matéria, né, envolvida a medicamento, sobre saúde, que opina e que delibera sobre isso. O que mais, assim, que nos indigna, e eu falo por mim, com certeza, desde que colhi grau, e assim, eu falo de coração, que eu nunca me envolvi no conselho visando nenhum tipo de envolvimento partidário, nunca foi uma conversa minha, nunca tive esse posicionamento, sempre para melhorar a profissão que eu vivia e que paga as minhas contas. De verdade é isso. Porque se fosse, a pessoa já era filiada a alguma coisa. Você já era do partido tal. Não é, a gente não é. Agora, a gente sabe que precisa movimentar a peça também naquele tabuleiro. Porque senão a gente não consegue andar com a profissão. E nós somos hoje o Rio de Janeiro do Brasil. É o terceiro maior em número de profissionais farmacêuticos. A gente só fica atrás de Minas e São Paulo. E nem Minas e São Paulo e nem o Rio de Janeiro tem um deputado, né? Seja ele federal ou estadual. Nós tivemos 2 amigos que concorreram aí da última vez, mas 2 vieram para estadual. Eu vou me colocar à disposição, porque eu acho que eu vou. Assim, eu acho que eu falo de verdade, sabe? Eu falo do meu coração. A gente tem isso. E a gente tem que aproveitar, Thalita, a sua representatividade hoje, com, né, não só assim pelo espectro de votação que você teve para conselheiro federal, mas sim por tudo que você vem fazendo pela categoria. Você tem trazido, você tem representado a gente em muitas demandas que a gente estava meio que esquecendo. Essa questão do Qualifarma, ou dos cursos Qualifarma, de atualização, como isso é um ganho para o farmacêutico. E você juntamente com, né, a Luzimar e o Camilo, vocês estão levantando essa bandeira mesmo. Eu sei que bastante gente contra, e vocês continuam com esse jargão. E não só isso, com tudo que você vem feito, eu tenho acompanhado, você está em tudo qualquer lugar, mas é importante eu vejo que tem algum farmacêutico, que é você, ou outros, mas assim, você com mais representatividade, levantando a bandeira lá. Nós existimos. Nós temos poucos profissionais, porque dentro de uma drogaria, que é muita coisa, nós temos um farmacêutico. Já no hospital você tem quantos enfermeiros, né? Mas assim, nós existimos, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, hein? Não esqueça da gente, porque quando der ruim nos seus medicamentos lá e ninguém percebeu a interação, somos nós que vamos ver. Somos nós que vamos detectar ou vamos avaliar alguma coisa que está acontecendo errado, ou aquilo que o Darlan falou no início. Nós vamos ser o teu primeiro acesso. Você muitas vezes não vai ter condições de bancar o teu hospital, ou porque a fila está grande do SUS, você vai lá na drogaria e o teu farmacêutico vai te atender e vai prestar uma assistência farmacêutica adequada. Porque ele foi preparado para isso. Por isso que eu acho assim, eu estou tendo muito pouco trabalho em falar sobre a ética com os nossos alunos da graduação lá na Jones Lago. Eu também sou professor universitário, já há mais de 9 anos. Por quê? Porque quando você passa para ele toda a importância dos problemas medicamentosos, né, todas as interações, o que pode levar toxicidade, eles mesmos avaliam a sua participação profissional para minimizar esses impactos. E hoje, pegando um gancho no que você está falando, uma coisa que me machuca muito, tá? E aí eu falo uma perspectiva da Secretaria Municipal de Saúde, que hoje a conduta, o segmento farmacoterapêutico, ele é prestado por enfermeiros. É verdade. Então, assim, eu acho também que, assim, que a gente precisa repensar esse modelo, né? Como vocês mencionaram, a questão da representatividade é importante. Nós não temos hoje, por exemplo, um assessor farmacêutico que esteja próximo ao secretário de saúde para poder demonstrar para ele o grau de importância daquela atividade. Né? Nós vemos aí, por exemplo, a reformulação da EMULT, né, que é a equipe complementar da atenção básica, que prevê o farmacêutico clínico. Hoje, no município do Rio de Janeiro, nós não temos esse profissional, temos os outros fisioterapeutas,
nutricionistas. Psicólogo, educador. E não vemos um profissional farmacêutico clínico, ele não está sendo contratado para desenvolver essas atividades. Então está faltando, talvez também, esse nível de representatividade junto a esses altos graus de influência, por exemplo, o secretariado de saúde. Eu vejo nesse sentido também. E a gente, assim, poder mostrar para eles, porque essa situação é uma coisa muito nacional, né? Sim. No estado do Rio também isso acontece muito em muitos municípios, né, em vários estados do Brasil, é mostrar para eles que o farmacêutico traz economia e não representa mais um gasto na folha de pagamento dele. Isso não é só na atenção básica, isso é no ambiente hospitalar. A gente fazer isso lá porque é uma coisa simples. O paciente, quando entrava infartado, né, ele entrava com deslanozídeo, deslanose, como você queira chamar, enfim, injetável. E aquilo era, sei lá, 3, 4 vezes mais caro, né, do que um comprimidozinho de digoxina, que ele passava a usar 3 dias depois. Só que quando 3 dias depois não tinha aquele comprimidozinho lá de, na época, sei lá, 20 centavos, você passava a usar o deslanozídeo direto. Então você gastava 4 vezes mais, né, com aquele paciente durante o tempo de internação dele, que era em torno de 15 dias. Então você tem aí um gasto com esse paciente lá de, sei lá, 3, 4 reais durante, sei lá, 15 dias. Quando você projeta isso para 500 pacientes que ficam 15 dias e entram mais 500, 1.000 por mês, ao longo de um ano, 12 mil, aquele comprimidozinho dá economia absurda de dinheiro, E aí que paga muitas vezes o piso do farmacêutico tranquilamente, disparado. Por isso que quando eu entrei, quando eu fiz aquele projeto, eu fiz as contas no final, falei, não devo nada a ninguém. Foi bem pago o serviço público, recebi meu dinheiro, paguei, devolvi com juros. Legal. Sabe que uma discussão que a gente precisa começar no Rio de Janeiro e no Brasil, eu também pautei isso para o CFF para esse mês, que eu acho que a gente vai fazer muita movimentação, eu já vinha falando isso aqui com a nossa diretoria, eles já haviam se reunido, a dificuldade era acessar que são as plataformas sim farmacêuticos. Porque a realidade é que tem medicamento, tem armários, tem controlados e a dispensação é feita pelo enfermeiro. Aí eu quero ver quem vai discutir esse assunto, porque isso vai render. A Lei 13.021 estabelece que onde tem medicamento tem que ter farmacêutico. A gente tem aquela legislação antiquíssima que, infelizmente, juridicamente, a gente perde quando tem poucos leitos no ambiente hospitalar. Isso mesmo. É tido como dispensário. Isso é uma discussão que vai causar ainda vários desdobramentos, porque se a gente, juridicamente, né, a gente vendo um indivíduo que ainda entender como um dispensário, porque realmente tem 1, 2, 3 leitos essas plataformas. Eu embarquei muito no ano passado, por causa do Covid, coordenava a equipe de enfermagem, você vê que são 4 leitos, se tiver 4, às vezes são 2. Então, assim, isso é uma discussão que a gente ainda vai estabelecer muito, são muitas plataformas, no Rio de Janeiro tem várias, você sai dali de Cabo Frio, você vai até Campos, Macaé, ali toda aquela região litorânea, são muitas, eu tô falando de umas 60 plataformas que tem ali, você vai de helicóptero, vai de avião, é possível sim, o Conselho pode estabelecer estratégias, então, de fiscalização nesses ambientes. Porque lá tem que ter medicamento e não pode ter o farmacêutico, não é mesmo? Então a dispensação é remota, aí tem um farmacêutico em terra que orienta o enfermeiro de lá que vai dispensar medicamento. A gente não pode aceitar isso, vocês não acham? Então a gente pode entender a mesma coisa nos postos de saúde da família que não tem farmacêutico. Então quem é que dispensa o medicamento? É o enfermeiro? A mesma coisa é o carrinho de parada no ambiente hospitalar. Quem é que vai mexer aquilo ali? É o enfermeiro? Então são situações assim que a gente tem que parar de admitir, não é mesmo? Com certeza. E você vê que, assim, muitas práticas, muitas atividades vêm acontecendo e porque existe a ausência do farmacêutico. E eles vão levando assim. Falou tudo. Se a gente considerar, né, esse número disso, número daquilo, intoxicação, internação, falta de adesão. Porque não está tendo farmacêutico, assim. E aí eu volto à nossa conversa inicial. É preciso aceitar o novo. É preciso aceitar a mudança, é preciso aceitar a tricologia, a ozonoterapia, né? A prescrição farmacêutica. Gente, vamos fazer a especialização, vamos sair de algumas determinadas áreas, vamos explorar outros movimentos, outras áreas, vamos permitir que aqueles que estão se formando agora entrem na drogaria, que seja também um trampolim e que haja um ciclo, um renovo. Agora, é importante, eu volto a dizer que acho que a representatividade ela vai se fortalecer à medida que nós, profissionais,
começarmos a entender que é preciso não fugir dos debates políticos, das necessidades de escolher uma chapa correta, uma chapa atuante, ou um sindicato, sim, que vai trabalhar, que vai ter proposta para nos favorecer. E a partir daí, essa representatividade, a inserção do farmacêutico na equipe da saúde da família, precisa ter alguém em cima pressionando. E está acontecendo um movimento interessante em São Paulo, que a Secretaria Municipal está assumindo que o profissional farmacêutico é um membro da equipe básica. Então, hoje é um movimento super interessante de reconhecimento e valorização da importância desse profissional. Então, eu acho que essas medidas, elas devem ser amplificadas, né? A gente tem que tornar público, né? Eu tive contato com uma colega recentemente que me falou isso. E eu fiquei super feliz, porque no Rio de Janeiro não é a nossa realidade. Hoje a gente enxerga a farmácia, por exemplo, na atenção básica, como uma ilha. A gente não está integrado às equipes. O processo de cuidado, para que o farmacêutico possa participar desse processo de cuidado, ele leva tempo. Ele precisa conquistar a confiança daqueles profissionais, está contribuindo de forma até sacrificante para aquele profissional, porque ele tem que se desdobrar nas atividades técnico-gerenciais do medicamento e nas questões clínicas. Mas então, depois assim, que eles descobrem... é um abraço. Exatamente. Problemas a gente não tem, né? Mas o que incomoda mesmo é você ver que tá errado. Por exemplo, fui esses dias avaliar um curso técnico de enfermagem, de farmácia, e eles trabalham lá, estavam trabalhando com o aviso alerta que se eles não resolvessem, eu ia fazer uma denúncia. Com medicamentos vencidos, achando que é só para ensinar o aluno. Com medicamentos mais de 3 anos vencidos, com dispositivos mais de 3 anos vencidos, dizendo que é só para mostrar no boneco, no aluno, mas o aluno estava se expondo à molécula, ao medicamento. E já perdeu a estabilidade há muito tempo. Mas eu não sabia. Por exemplo, lá eu uso medicamento com 3 meses vencido. Quanto que eu posso usar depois de vencido? Nenhum dia mais. Porque aquela molécula foi avaliada. Foi vários estudos clínicos que mostraram que não poderia passar aquele período. E ou seja, porque não tinha um farmacêutico lá. Da mesma forma, lá no Congresso, tem uma medida que vai julgar a saúde, a inserção do farmacêutico na equipe de saúde da família em nível nacional, não em núcleo em nível regional. O que vai acontecer? Não tem ninguém para dizer, olha, por que o farmacêutico tem que estar? Porque dentro de cada casa tem uma mini farmácia. Sim. Tem uma farmácia satélite. Que foi que o medicamento que venceu manteve aquela caixinha lá e está lá. Mas um foco químico que não vai ser descartado de forma correta. E aí você entra nos impactos ambientais. É uma cascata de problemática que precisa ter um farmacêutico para visualizar, para mostrar, para direcionar. E o dia que a sociedade precisa entender da nossa essencialidade. Precisa. O problema é que a gente não consegue chegar para essa representatividade. As lutas hoje da nossa classe, da nossa profissão, são muitas. A gente precisa assim, avaliar quais que são mais emergenciais e quais que vale a pena a gente lutar, né? A gente se envolver. Uma coisa que me preocupa muito, que eu observo, é como a gente vê uma reserva de mercado muito grande para os farmacêuticos de análises clínicas. Que, eu falo como farmacêutico, se eu tiver que falar isso no Conselho Federal ou discutir com outra pessoa, eu falo, porque eu acho que precisa ser avaliado, é antigo isso, deve ser 2017 mais ou menos isso, a exigência da especialização, a exigência da necessidade de o farmacêutico ver ou ter a disciplina de análises clínicas durante a graduação, para depois ele fazer especialização e averbar como profissional dessa área. A gente faz especialização em estética, a gente não teve matéria de estética na faculdade. A mesma coisa de ozônio, de pinoterapia. Tem alguns casos assim, ainda mais, né? Um pouco mais recente, né? Mais, uma visão ainda mais... no período passado. Então, assim, a gente vê que recentemente foi publicada uma legislação que regulamentou a profissão do técnico em laboratório, regulamentada pelo Conselho de Farmácia, né? E, assim, a gente viu como é que até quem parou, né, eu realmente não quero entrar no mérito do nome mesmo, sentou para estabelecer a legislação, você vê que não conhece como é que, de fato, né, ocorre o trabalho do técnico de laboratório com o farmacêutico responsável. A gente viu vários amigos farmacêuticos incomodados com a legislação e a gente tem voz, a gente não tem voz, você vai falar com quem? E é uma área que precisa ser estimulada, porque assim, eu fui fazer uma avaliação num laboratório para poder colocar estágio do curso de graduação.
O dono do laboratório falou que o farmacêutico é oferecido a ele ficar depois do estágio lá para trabalhar, ele não quer. Geralmente quem fica é o biomédico, às vezes o biólogo, mas o farmacêutico não quer, ele, né, recusa. É por conta do piso, né? O piso acaba sendo o mesmo. Ele é obrigado a pagar o piso do farmacêutico. Mas o dono do laboratório até oferece pagar o piso do farmacêutico, que é maior do piso do biólogo nesse sentido, porque plantão, carga horária. O problema é que o farmacêutico, ele não se vê ali como o seu trabalho permanente. Eu queria levantar com vocês uma ideia final, em função do tempo, né? Que a gente está esgotando nosso tempo, ele está segurando ali. Umas coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro, dar oportunidade a quem quer trabalhar em clínica, quem quer nas áreas. A pessoa talvez não tenha o perfil, ok? Laboratório, uma pipeta, sozinho, separado, é o perfil dele. Acho que dá oportunidade a quem tem. Essa é a primeira opção. Segunda opção, quando eu comecei a dar aula, onde eu evoluí mais para a clínica? Bom, dando aula para enfermagem, farmácia, fisioterapia, para as outras áreas. Esse raciocínio não tinha na minha área. Eu falava de semiologia antes de existir a disciplina, antes de existir legislação sobre, mas porque aprendi de outras áreas e adaptei, buscando usar a semiologia para resolver os problemas relacionados a medicamentos na época. Então, esse abrir de áreas é importante. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que essas articulações podem ser feitas com outras carreiras. A gente tem um grupo de farmacêuticos que se tornam médicos. Isso acontece, né? E esse grupo de farmacêuticos pode trabalhar em conjunto. Esse grupo de farmacêuticos médicos, né? Podem trabalhar em conjunto com os farmacêuticos clínicos. Ele pode abrir porta, né? De que forma? A gente utilizar a resolução 586 naquela questão em que existe o protocolo determinado entre o médico e o farmacêutico, ou entre a instituição e o farmacêutico, para que você possa ampliar braços aqui. Não consegue atender todo mundo numa região que está carente, mas tem farmacêutico que atende as outras pessoas nos outros dias que você não está lá. Um exemplo claro assim, paciente hipertenso, e aí você pode fazer o segmento, o acompanhamento, estando dentro do protocolo, fazer a prescrição. E aí o paciente tem 2 rumos, evoluindo bem, ok, dentro do protocolo, evoluindo mal, retorna ao médico, ok, para fazer a alteração que precisa ser feita. Então, ou processo clínico, ou atendimento, ou cirurgia, seja lá o que for que ele precise. Mas assim, esse profissional médico que foi farmacêutico, eu acho que a gente tinha que chegar perto dele, fazer um trabalho com ele abrir a possibilidade de trabalho com o farmacêutico clínico, que legalmente é possível. Entendeu? Legalmente é possível. Principalmente nas áreas em que não tem mais ninguém, não tem... vou dar um exemplo, Baixada. Sim. Baixada é uma carência absurda, entendeu? Precisa de pessoas lá para poder trabalhar. Isso já acontece com a enfermagem, né? Por exemplo, a atenção básica, hoje o segmento é dado pelo enfermeiro. Passa na consulta com o médico, tem um diagnóstico, a próxima consulta é com o enfermeiro, que faz a prescrição, né, dos medicamentos e dá seguimento. Então, eu acho que a gente podia seguir nesse sentido aí, né, de trabalho colaborativo. No curso de medicina lá tem uma média de 7% farmacêuticos. Dos alunos são farmacêuticos. 7% é muita coisa. Edvaldo, eu acho que eu acredito que a gente não precisa ficar preso somente aos ex-farmacêuticos. Sempre farmacêutico, mas é sempre farmacêutico. Mas ser farmacêutico é médico, né? Eu falo que lá temos muitos enfermeiros que vão ser médicos e farmacêuticos que vão ser médicos. Mas eu acho que esse movimento, né, ele precisa ser disseminado como uma necessidade, independente do estímulo desse médico que foi farmacêutico, que é uma realidade. Se não me engano, em alguns países da Europa, é o farmacêutico que administra o medicamento. Sim. Então, assim, ele direciona a terapia. Então, é preciso, sim, esse médico, os atuais, porque, na verdade, a gente está vendo que uma grande porcentagem dos novos médicos são um outro profissional que abdicou da profissão inicial para ser médico. E já construiu carreira e está sendo médico agora. Ele já vem com um entendimento da importância da equipe multiprofissional, que ele já sofreu por não ter tido oportunidade na época. E acho que é esse movimento, seja farmacêutico, seja enfermeiro, seja biólogo, seja que está fazendo medicina agora, é importante mostrar para ele que se ele pode abrir a porta para esse farmacêutico, é importante. Isso é interessante, achei maneiro. Acho que a gente realmente podia sair daqui
lançar ou escrever uma nota técnica, Tá tudo arquivado aqui já. uma nota técnica, um artigo científico falando sobre isso. Acho É a maneiro. pauta da Thalita. Isso é importante, importante. Aí a gente te apoia. Bom, queria agradecer vocês, nosso tempo está esgotando, né? Agradecer pela colaboração, pela disponibilidade de vocês saírem dos seus empregos, saírem dos seus trabalhos longínquos, né? Muito longe. Tá? E queria convidar vocês para manter o nosso bate-papo, manter nossas conversas para próximos episódios, que a ideia é a gente fazer uma série, né? E a gente conseguir trabalhar outros temas importantes para a profissão, fornecer esse material para a profissão, para a pessoa consiga crescer com coisas práticas. Eu sei trabalhar, é assim que se faz. Eu acho que é assim que a gente consolida uma profissão, a gente plantar a sementinha que você precisa. Você não tem que ser apolítico, você precisa ter um pouco de política na sua profissão, porque você precisa enxergar para onde você quer chegar, onde vai chegar a sua carreira, o que você quer ser. Se formar, o que você quer ser, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que a gente possa ajudar nesse processo, né? De conduzir o entendimento, principalmente do jovem que está lá e o que eu vou fazer? Eu não sei, a primeira coisa que cai no meu colo eu faço. Né? A gente pode orientar nesse processo. Então, agradecer ao Dr. Cássius, Dr. Darlan, doutora Thalita, por terem vindo. Né? Quiserem deixar a mensagem de vocês também. Então, vou pedir a Thalita para começar agora. Nossa candidata, vamos lá, da Thalita. Deputada estadual, federal, senadora, que sabe, presidente da República. Com 40 anos, você até os 60 é minha meta, né? Até os 60. Eu também queria agradecer imensamente iniciativas como essa, porque a gente leva informação, a gente leva acesso, a gente troca. Eu me senti muito lisonjeada estar com 3 grandes profissionais. Darlan foi aluno do Edivaldo, vocês acho que, enfim, mas sempre estiveram juntos. Quem sou eu para estar junto com vocês? Eu me sinto assim, muito lisonjeada por aprender e trocar informações. Eu falo que eu não sei tudo. Falem para mim que a gente vai caminhando juntos, né? Eu tô aqui para ajudar e vocês também. Enfim, para mim foi um grande prazer. Eu saí de Cabo Frio para estar aqui especialmente para conversar junto com vocês. Enfim, porque a gente precisa se unir. Eu acho que nossa classe falta muito em muitos sentidos. Parece uma frase bonita, mas na prática isso causa muitas dificuldades, porque a gente pode não gostar de política, mas é a política que faz as coisas, essa engrenagem funcionar e isso já passou da época da nossa profissão, né? Essa demanda, né? É uma urgência hoje na nossa classe, enfim. Para mim foi um grande prazer. Espero que nós possamos estar juntos mais uma vez. Eu também sei que nossas agendas são difíceis, nossas vidas são muito diferentes, né? São distâncias bastante grandes. Mas um abraço a todos, muito obrigada. Eu queria agradecer, é uma honra poder compartilhar esse momento com vocês, estar discutindo questões da nossa profissão, que eu acho de suma importância. Então, assim, é um privilégio poder ter sido aluno do Edivaldo, colega de turma do Cássius, amigo da Thalita, e estar aqui hoje, né, discutindo os rumos da nossa profissão. Muito obrigado, professor. Valeu, Darlan, valeu, Edivaldo, Thalita, vocês são parceiros, eu fico feliz, então, sempre que vocês estiverem, podem convidar o Gordinho aqui, é um grande prazer, enfim, principalmente falar sobre a nossa categoria e passar sobre a importância do respeito às outras profissões, da importância, né, da multidisciplinaridade. Isso fica para sempre, né? Mostrar que a gente não quer exclusividade, não quer segregar. Pelo contrário, a gente quer unir, que é nosso direito sim, mas como com as outras profissões também. Precisa ter a sua melhoria, e eu acho que é isso. O farmacêutico precisa entender que ele pode ser, sim, se filiar, se interessar mais, participar das plenárias do conselho. É preciso mostrar a importância da nossa força, da união. A gente nunca viu, eu particularmente, eu nunca acompanhei uma mudança sem que antes não tivesse uma luta. Então vamos lutar, vamos resistir. Verdade. E vamos em frente. Vamos colocar pessoas para nos representar, pessoas que lutam, que acreditam nas mesmas coisas que a gente, e é preciso estar junto. É preciso ter conhecimento, se atualizar, buscar e aceitar o novo. Aceitar novas áreas de trabalho, aceitar novos núcleos farmacêuticos, que cada dia mais vai ser mais fácil de aparecer. Então, gente, foi o nosso primeiro episódio. Agradecer a vocês, fiquem com a gente. Vai ser bastante bacana a gente construir esse caminho juntos aí. Até a próxima.